Seja bem-vindo, destravado, seja bem-vinda, destravada. Estamos no segundo capítulo da nossa minissérie de 3 episódios sobre finanças. No primeiro vídeo a gente falou sobre a mentalidade financeira, a importância de você ter uma mentalidade forte e de abundância, de crescimento, para que o seu capital ele cresça na sua vida e você consiga sempre atrair o dinheiro para a sua vida. A mentalidade financeira então funciona como um alicerce, a base para que você possa enriquecer financeiramente, para que você possa prosperar. Nesse primeiro vídeo a gente falou sobre 5 tópicos onde a gente aborda cada um deles uma parte fundamental da mentalidade, e já nesse vídeo de hoje, que é uma continuação do vídeo anterior, então vale essa ressalva de que se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo muito que você o faça. Vem aqui na descrição do vídeo, clica no link que a gente separou do vídeo anterior, porque é muito importante que você assista e entenda como funciona essa estrutura tão importante da gestão financeira para que a gente possa continuar essa conversa com muita qualidade. Nesse vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre a parte de gestão financeira e planejamento financeiro. A gente finalizou o vídeo anterior no 5º tópico falando sobre a mentalidade de poupador e na mentalidade de gestor. Comentei a importância da gente ter essa mente de guardar dinheiro todo mês, da gente separar uma parte do nosso recurso que entra para a gente poder investir esse capital, começar a ter um acúmulo de patrimônio. Essa é a mentalidade de poupador. E no papo de hoje a gente vai se aprofundar em como a gente faz uma gestão adequada desse patrimônio, como que a gente se planeja com essa entrada financeira para que a gente possa alcançar a nossa liberdade financeira no prazo mais curto possível. No primeiro vídeo eu comentei sobre a época que eu era estagiário, que eu tive algumas complicações financeiras, e já nesse vídeo o tempo vai avançar um pouquinho mais e a gente vai vir no momento onde eu tive a minha primeira efetivação. Quando eu deixei de ser estagiário, passei a ser um analista lá no banco e eu comecei a receber um salário bem maior. Praticamente dobrou ali meus ganhos, e eu achei, quando eu comecei a ganhar mais, que seria muito fácil guardar dinheiro, que seria muito fácil fazer a gestão do meu capital e que eu não teria problema nenhum com isso. Quando chegou o primeiro mês de salário, meu salário sumiu rapidinho. Foi como se tivesse caído na conta e sumido, porque eu já tinha provisionado vários gastos, já tinha comprado várias coisas, só estava esperando o dinheiro cair para pagar. E eu pensei, poxa, é o primeiro mês, estou ganhando mais agora, eu mereço. Segundo mês, mesma coisa. Terceiro mês, mesma coisa. 6 meses depois, mesma coisa. Não estava conseguindo guardar um tostão. Isso durou bastante tempo, tá? Muito mais do que eu me orgulho em dizer. E ao mesmo tempo eu comecei a reparar que tinha vários amigos e amigas meus que estavam começando a acumular um patrimônio, estavam conseguindo fazer viagens bem legais. E eu ali, todo mês, só gastando dinheiro e não me sobrava nada. Eu realmente só fui começar a guardar dinheiro depois dos meus 23 anos de idade. E eu não conseguia entender para onde estava indo esse dinheiro. Para mim, era muito claro que eu precisava economizar, mas eu não sabia nem como fazer isso porque eu não tinha visibilidade de como estavam os meus gastos. Foi aí que aquela conversa que eu tive com meu avô voltou a ser tão importante. Foi quando a gente voltou a falar sobre orçamento, que era uma coisa que eu nem sabia na época o que era, e a gente montou o meu primeiro orçamento. E olha, eu vou falar para você, foi um momento de muita vergonha para mim quando eu peguei esse orçamento, eu peguei os meus gastos passados, coloquei ali nessa planilha, que é uma ferramenta que, inclusive, já dando spoiler aqui para você, eu vou te dar de graça, eu vou entregar nas suas mãos a minha planilha de orçamento que eu utilizo aqui, como eu utilizo com toda a parte de planejamento, tem orçamento de viagens, tem a parte de investimentos, é um material muito completo que eu inclusive vou mostrar nesse vídeo como utilizar. Esse vídeo se trata disso, se trata da gente entender a importância da gestão e do planejamento para destravar a vida financeira e ao mesmo tempo te mostrar como que você vai utilizar isso para você controlar os seus gastos, para você planejar os seus gastos, para você montar os seus objetivos para o futuro com o seu capital, para você conseguir sonhar com todo o patrimônio que você vai acumular e que você vai conseguir fazer no decorrer do tempo. E como eu comentei, foi um momento de muita vergonha quando eu montei meu orçamento. Por quê? Vocês têm ideia que eu estava gastando mais de 20% do meu ganho mensal com delivery, com comida externa, né? Porque na época não tinha iFood e eu, como eu nunca tinha tido oportunidade na minha vida inteira de comer muita comida de fora, sempre comi muita comida de casa, sempre foi comida muito preparada, sempre comida que a minha mãe fez, até eu sair de casa, quando eu me mudei eu também preparava minha comida, como eu contei na história anterior ali de quando eu era mais novo no primeiro vídeo, eu sempre vivi bem no limite ali. Foi a primeira vez que eu comecei a ganhar mais dinheiro e pude fazer outras escolhas. Então
Então eu comecei a gastar muito. As minhas contas de supermercado se mantiveram, só que eu comecei a comprar muito mais besteira ao invés de comprar comida de verdade, né, alimentos nutritivos. E aí eu ainda comecei a gastar mais de 20% do meu patrimônio pedindo delivery. Quando eu bati o olho naquele orçamento pela primeira vez e vi o quanto de dinheiro eu estava colocando ali todos os meses, foi um momento assim que eu acordei. Foi um momento de virada de chave mesmo, poder enxergar para onde meu dinheiro estava indo. E não só essa parte de pedir comida de fora, tá? Mas também outros lugares que eu estava gastando dinheiro com besteira, comprando coisas que não precisavam, sendo que eu poderia estar poupando esse dinheiro, que eu poderia ter muito mais capital para poder fazer viagens que eu gostaria muito de fazer, para poder quitar mais rápido o meu carro, para poder ter investido em imóveis quando era mais novo. Coisas que eu deixei de fazer justamente porque eu estava gastando com besteira. Então, vamos falar rapidamente aqui sobre a importância desses dois pilares, dessas duas ferramentas, que é o de gestão financeira e de planejamento financeiro, para depois a gente entrar direto aqui na minha planilha. A gente vai refletir a tela bem grande aqui no vídeo, eu vou ficar no cantinho aqui acompanhando vocês e mostrando como que funciona essa planilha, como que você utiliza cada uma das ferramentas que eu imputei ali para você, para que você possa prosperar financeiramente. E a gestão, então, ela é basicamente o seu guia. É a partir dali que você consegue entender exatamente como está a sua situação. A gente vai entrar aqui na planilha e você vai ver que existe um campo específico para cada um dos gastos que você tem. Você preenche bonitinho, você já tem uma fórmula que te mostra um total de quanto você está gastando, para onde está indo, você consegue ver o percentual de quanto você ganha, para onde está indo. É muito legal essa ferramenta que eu montei para vocês aqui. E tem a parte de planejamento financeiro, que é a segunda parte que a gente vai analisar aqui no nosso controle também. Que o planejamento financeiro, como o próprio nome já diz, entra na parte de planos, de como você vai utilizar o seu capital dali em diante. Então, de maneira resumida, a gestão financeira é uma análise do seu presente e do seu passado, enquanto que o planejamento financeiro trata do futuro. É lá onde você vai cuidar dos seus investimentos, é lá onde você vai organizar os seus objetivos, as suas metas financeiras, seus planos, o quanto você precisa investir por mês para poder comprar a sua casa, para poder comprar o carro dos seus sonhos. Para qualquer coisa que você tiver de planos, é lá que você consegue fazer isso e eu vou te mostrar justamente como que você organiza isso na sua vida, beleza? Bom, então vamos lá. Essa aqui é a nossa planilha. Tem algumas abas aqui, onde cada uma delas a gente vai utilizar para um diferente objetivo. Eu coloquei como primeira aba a dicas de uso, tá? Aqui depois você vai poder analisar com calma como você utiliza cada uma das abas, para que cada uma delas serve. Tem algumas dicas de como você pode acrescentar ou retirar algumas informações aqui sem você perder as fórmulas que existem na planilha. E só vale um ponto aqui de ressalva, que é importante que você salve a sua própria versão, tá certo? Eu coloquei aqui na dicas de uso, porque isso aqui vai estar num drive que eu vou compartilhar com você e você vai precisar fazer uma cópia então desse arquivo para o seu computador para que você possa editar e utilizar. Mas vamos então ao que interessa. Parte de orçamento. Ah, finalmente o orçamento chegou. É isso aqui. Como que está organizado esse orçamento? A gente tem cada um dos nossos meses aqui. A gente tem essa parte em verde, que é a de renda, onde a gente cadastra todas as entradas financeiras. Então aqui eu coloquei um salário fixo de R$5.000 por mês. Coloquei outros ganhos que você pode ter na sua vida e você pode ajustar, tá? Isso aqui você pode editar. Se você quiser tirar algum, por exemplo, dividendos, você pode simplesmente clicar em excluir a linha e ele vai deixar de existir. Ou você pode simplesmente apagar essa informação, apagar aqui os valores e deixar em branco, que também vai funcionar, como você preferir, tá? E aqui eu coloquei algumas opções de renda, que pode ser tanto o salário quanto dividendos que você pode ganhar dos seus investimentos em fundos imobiliários, em ações. Se você tiver um imóvel alugado como apartamento, você pode colocar aqui. Se você recebe pensão, você coloca aqui também. E tem a opção de outros, porque se você já quiser cadastrar, você fica à vontade para incluir aqui. Até deixei um comentário para te ajudar, que se você quiser incluir novas linhas aqui na parte de renda, eu espero que você queira, que espero que você tenha bastante renda de lugares diferentes para incluir, é simplesmente você seguir esse passo a passo que eu deixei aqui, tá certo? Então a renda é basicamente todo o dinheiro que entra. Aqui já tem uma fórmula onde faz o cálculo automático de quanto você ganha no mês. A soma aqui de 8.500 está computadorizada aqui e tem para cada um dos meses conforme você for preenchendo, tá certo? Ao final aqui você consegue ter uma visibilidade por ano de cada uma das linhas, inclusive quanto você ganhou no seu ano também no total, tá bom?
Aqui em amarelo eu inseri uma parte de investimento. Essa parte de investimento aqui você vai preencher de acordo com o quanto você conseguir guardar do seu capital, da sua renda por mês e aonde você vai colocar o seu dinheiro. Então, vamos supor que você está tendo essa renda de R$ 8.500 por mês e que você consiga guardar então R$ 1.200 por mês. Então, dentro desses 8.500 aqui estão esses 1.200, o total da economia do mês, onde você vai separar isso aqui da maneira como você quiser. Eu separei aqui alguns investimentos básicos e padrão para a gente considerar no nosso exemplo, para essa planilha que você vai ter, você vai começar com esses e você pode fazer a mesma coisa de editar do jeito que quiser. Então eu coloquei aqui R$500 na reserva de emergência, 200 em previdência, 300 que é da previdência corporativa, enfim, e você organiza da maneira que você quiser. E agora a gente entra na parte mais importante de todas, que é a de despesas. Repara como de despesas está bem organizado e é bem maior. A gente tem a parte de moradia, de transporte, dia a dia, que é onde eu incluí o mercado, o restaurante. A gente tem a parte de lazer, parte de saúde, parte de férias, educação. E eu já deixei aqui 4 campinhos para você, de outros, que para você ficar à vontade para separar da maneira que você quiser, tá? Pode fazer do jeito que você quiser. Se você mexer aqui nessa tabela, ela já vai refletir nas outras formas, tudo bonitinho. Então, fica à vontade para editar da maneira que você quiser, tá certo? Só toma cuidado que alguns lugares não pode mexer porque tem fórmula, mas eu aviso antes onde que é, tá? Eu vou só adiantar aqui para você ter uma ideia. Eu coloquei aqui ao final dessa... Aqui, ó. Cuidado para não apagar as fórmulas que estão abaixo, montando o gráfico acima. Então, eu aviso antes onde que tá, mas não vamos pular os passos aqui. Primeiro falando do orçamento. Então, essa parte de despesas, ela é a parte principal do seu raio-x. É aqui onde você vai cadastrar cada um dos gastos que você tem no seu dia a dia e sem medo de gastar, entre aspas, tempo fazendo isso. É de fato um investimento de tempo que você vai fazer para a sua vida ao fazer isso aqui. Como que você vai poder controlar isso sendo uma planilha de Excel que você pode não conseguir acessar pelo seu celular, por exemplo, você não está com o seu computador a todo momento? Quando você estiver na rua, quando você tiver um gasto, por exemplo, num restaurante, você quiser registrar isso em algum lugar para você não esquecer de anotar depois da sua planilha, você vai lá e anota no seu WhatsApp. Cria um grupo com você mesmo ali no WhatsApp, cria uma conversa com você mesmo para você colocar todas as informações dos seus gastos do dia a dia, para você não deixar passar nada. Até aquele cafezinho de R$5 que você tomar, nossa, é caro, né? R$5 o cafezinho. Espero que não seja esse preço que você paga. Em São Paulo você paga até mais, mas enfim, coloca aqui o valor de tudo que você estiver gastando, tá? Então, aqui no nosso exemplo a gente tem várias coisas. Dentro de moradia tem financiamento e aluguel, seguro de casa, eletricidade, água, gás, as contas de celular, Netflix, internet, tudo, né? Diarista. Dentro de transporte também tem todos os possíveis aqui. Então você ajusta de acordo com a sua necessidade. E o mais importante de tudo é que, além de você ter os totais por categoria de despesa, a gente ainda também tem um total das despesas. Nesse total aqui a gente está falando de R$ 6.833 no nosso mês de janeiro, com um ganho, uma renda de 8.500 e uma economia de 1.200. Então a gente está falando que a gente teve uma sobra financeira, além de todos os investimentos que a gente já fez, dos gastos que a gente já teve em lazer, em tudo de mais R$500 que você pode fazer o que bem entender com isso. Se o seu planejamento mensal for de guardar R$1.200, por exemplo. Aí, além do orçamento, desse controle maravilhoso que eu estou entregando para você aqui, você tem também a parte de gastos por categoria. O que eu fiz aqui? O que eu montei para você? Eu montei para cada um dos meses, então olha aqui, janeiro, fevereiro, março, até dezembro, eu montei um gráfico onde você consegue ver a proporção de despesas, então dentro de tudo que você está gastando, para onde está indo cada um, o percentual de gastos em cada um dos tópicos, tá? Então você tem na modalidade de moradia aqui, um gasto de R$ 2.638, que ele equivale ao total das suas despesas a quase 40%, dá 38,6%. Sua despesa de transporte aqui está em 550, que ela equivale a cerca de 8% do seu ganho. Bom, então eu incluí aqui a mensagem para não mexer na tabela, porque realmente essa tabela está com fórmula, se você reparar aqui, ó, ela está puxando aqui da aba de orçamento. Então quando você mexer aqui na aba de orçamento, automaticamente já vai atualizar tanto aqui quanto aqui no gráfico também. E essa aba aqui, então, de gastos por categoria, ela é para te dar uma visibilidade de para onde está indo a maior parte dos seus gastos e você ter uma ideia de como está o total
da sua sobra financeira em relação a quanto você tem de renda com as suas despesas. Repara que aqui eu não estou considerando a parte de investimento, tá? Essa parte aqui que está no orçamento, aqui em investimento, esses R$ 1.200, eles ainda vão ser subtraídos aqui desse total, porque isso aqui é a sobra financeira entre a renda total e as despesas, tá certo? Isso aqui vai te dar uma visibilidade muito boa para entender quais são os gastos mês a mês que você poderia diminuir, onde que você está, que a maior parte dos seus gastos estão indo e como você poderia fazer para diminuir isso. Se às vezes vale a pena você diminuir o seu lazer, se você está gastando demais com lazer, se você está gastando demais, por exemplo, com comida dentro do dia a dia. Você pode até fazer essa separação de alimentação, tirar da parte de dia a dia e utilizar a alimentação separada, enfim, como você preferir. Já essa aba de investimentos aqui é uma aba muito interessante que eu montei para você, onde a gente separa as aplicações financeiras por estratégia, tá? Essa parte já é um pouco mais aprofundada. Isso aqui já é para quem é investidor ou investidora, quem já tem aplicações financeiras no mercado, para você que já montou sua reserva de emergência, que já tem aplicações em títulos de renda fixa de diversas estratégias, para você que eventualmente tem ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, fundos de previdência, investimentos internacionais, enfim. Eu separei todas as modalidades financeiras mais conhecidas aqui para ficar fácil o seu preenchimento. Repara que a gente tem aqui então renda fixa, renda variável, internacional, previdência e você também tem a opção de adicionar o que você quiser aqui, tá? Se você tiver investimentos diferentes desse aqui, fica à vontade para colocar. E se você ainda não tem esses investimentos, se você ainda não tem aplicações financeiras, fique tranquilo, fique tranquila, porque assim que você começar a ter suas sobras financeiras, que você começar a guardar dinheiro, o próximo vídeo que a gente vai falar, como eu antecipei mais cedo, vai ser sobre as suas primeiras aplicações, ou como você começa a montar a sua reserva de emergência, que é o seu primeiro objetivo financeiro de aplicação, tá certo? Então aqui, você além de conseguir colocar cada um dos seus investimentos e mês a mês você ir atualizando, você consegue ver inclusive a rentabilidade que você está tendo em cada uma dessas estratégias. Olha que legal. Eu coloquei aqui por categoria, tá? Então você consegue ver uma rentabilidade acumulada dentro da renda fixa, uma rentabilidade acumulada dentro da renda variável e, como se não bastasse ter tudo isso que eu estou entregando para você, você ainda também vai ter os gráficos de proporção dos investimentos mês a mês. Então aqui, como eu coloquei 1 centavo em cada um e são 4 estratégias, ele fez uma divisão praticamente igualitária aqui de 25% em cada um deles, uns com um pouquinho mais, outros com um pouquinho menos porque coloquei um pouco mais de produto em um e menos no outro, mas isso aqui não importa porque quando você for preencher as suas aplicações verdadeiras, ele vai calcular automaticamente o percentual, tá? Então geralmente, numa carteira saudável de investimentos, vou fazer uma simulação bem rápida aqui que eu não quero deixar esse vídeo extenso, tá? Se a gente fosse montar uma carteira de investimentos para um perfil conservador barra moderado, alguém que está começando a querer ganhar um pouquinho mais de risco, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, R$10.000 em reserva de emergência, R$2.000 em uma renda fixa pré-fixada, mais R$2.000 num pós-fixado mais longo, mais R$2.000 no PCA. A gente está falando aqui de R$16.000 então na renda fixa, aí uma pessoa que está ali com seus mais R$2.000 em ações. Mais em investimento internacional, a gente tem ali, vamos supor, mais R$2.000 dentro de um COI internacional. E a gente coloca dentro de previdência também um capital interessante ali de uns R$5.000 em renda fixa, por exemplo, tá? Vamos fazer só esse cálculo. Olha que interessante. Você consegue ter uma visibilidade da sua carteira aqui de distribuir bonitinho. Renda fixa 64%, previdência 20%, internacional 8%, renda variável 8% também. Aí, se você tiver um ganho no próximo mês ali de 1%, vamos supor então que seus 10.000 virou 10.100, cada um deles, tá? A gente vai ter um ganho de 1%, seus 2.000 viraram 2.020, 1% aqui de ganho, tá? Em cada um, só para a gente ter a mesma coisa aqui, 1% de ganho, 1% de ganho no mês, renda fixa também, 5.000, 51% de ganho, beleza. Repara aqui, ó, 1% de ganho em cada um e manteve a mesma proporção. Se a gente vai lá e coloca que você dentro das suas ações, você dobrou, ou melhor, triplicou, acertou em cheio ali a mão nas ações, foi para 6.000, olha aqui, 200% de renda variável, aí a proporção mudou, ó. Sua renda variável saiu de 8% para 20%, porque você aumentou bastante seu patrimônio nessa estratégia. Então essa planilha está show, incrível para você utilizar
da maneira que você quiser e conseguir ter uma visibilidade muito clara de como estão os seus ganhos. Aqui ele ficou, só um comentário rápido aqui, ficou menos 100% em cada um deles, porque no mês de março eu coloquei esses valores de 1 centavo só para a planilha não ficar estranha para mostrar para você, tá? Quando você for utilizar, se quiser deixar tudo zerado, você pode, você só vai ver que aqui vai ficar um monte de ref escrito, que é quando a fórmula ela não está funcionando bem, tá? Mas não tem problema, você pode deixar do jeito que você quiser aqui, vai funcionar. É só você não mexer aqui onde tem fórmula, né? Onde eu estou dizendo para não mexer, que eu tiver essas linhas pretas, que está tudo certo. A não ser que você saiba mexer no Excel e queira mexer. Agora, na parte de objetivos financeiros, que é uma parte que eu gosto muito, já entrando na segunda parte do planejamento financeiro, né? Esqueci de falar para vocês que essa parte aqui é a de gestão financeira, então orçamento e gasto por categoria é a parte de gestão financeira. A parte de investimentos, ela mistura entre a gestão financeira e o planejamento financeiro, porque aqui você faz a gestão financeira e aqui na parte de baixo você tem o planejamento financeiro, que você consegue ver o seu futuro, como que as coisas vão acontecer mais para frente. E objetivos financeiros, a gente também está falando de planejamento financeiro. Olha que legal aqui. Essas duas tabelas, elas são tabelas de exemplo, tá? São os modelos para você poder dar um Ctrl+C aqui, ó, e você colar e montar o seu do jeito que você quiser. Então você fica à vontade aqui para você mexer, criar quantos modelos você quiser, tá? Do jeito que você quiser. Tem os dados anuais e os dados mensais. Repara que aqui, o que eu separei para você? Coloquei, por exemplo, vamos falar de um exemplo de casa própria aqui, tá? O valor do meu objetivo financeiro, vamos supor que você queira comprar uma casa de 350 mil reais, que você quer que o seu prazo para isso acontecer seja de 60 meses, então que você quer conquistar essa sua casa para daqui 5 anos, que você tem 50 mil reais para investir nessa casa, hoje, que você já guardou esse dinheiro, que hoje as suas aplicações estão dando uma média de 1% ao mês. A gente faz uma estimativa da inflação mensal, isso você pode encontrar no Google, tá? Até coloquei aqui, ó, encontre os dados de inflação anual no Google. E todas essas informações, as únicas que você não pode mexer, que eu inseri aqui informação, são nessas duas aqui que tem fórmula, tá? Com essa tabela, você vai ter uma visibilidade clara de quanto você vai precisar investir por mês para que você consiga cumprir o seu objetivo dentro do prazo que você estipulou. Se você, por acaso, aumenta esse prazo, ao invés de ser em 5 anos, você vai fazer em 10 anos, repara aqui que você tem um valor menor que você vai precisar guardar por mês para conseguir cumprir o seu objetivo. Agora, se você quer cumprir esse objetivo mais rápido, você quer fazer em 2 anos, você vai precisar guardar bem mais dinheiro para você sair desses 50 mil e entrar para 350 mil reais. Coloquei aqui também o carro. Mesma coisa, mesmo cálculo, tá? Quero comprar um carro de 100 mil, tenho 15 mil guardado, quero fazer isso em 3 anos. Quanto que eu preciso guardar por mês? Isso aqui você pode fazer para cada um dos seus objetivos financeiros, para cada uma das estratégias. E eu garanto que isso aqui também vai te ajudar muito na construção dos seus sonhos e até mesmo na realização deles. Porque, como eu falei no vídeo anterior sobre mentalidade, quando você começa a se visualizar conquistando essas coisas porque você merece, porque você pode, porque você vai ter, você começa a perseguir isso com muito mais energia, com muito mais clareza de que já é um futuro que é seu, que já aconteceu, que só falta você manifestar na tua vida. E por último, a gente entra no orçamento para viagens. Esse aqui é um bônus, um plus que eu coloquei para você, onde você pode organizar aqui as suas férias em família, férias com seus amigos, enfim, com a sua mulher, com o seu marido. Aqui você vai preencher qual é o orçamento que você tem para gastar, você vai colocar cada uma das despesas que você tem provisionado e as despesas que você vai ter durante o momento lá, você guarda suas notinhas, guarda no WhatsApp, enfim, como você preferir. Isso aqui basicamente vai te dar um raio-x de como as suas férias foram ou serão. É uma distribuição bem legal aqui, você consegue ver um gráfico por cores, você consegue ver o transporte, o hotel, a comida que está aqui organizado por cores bonitinhos. Você consegue colocar em cada um deles aqui se vai ser outros, entretenimento, comida, hotel, transporte. Você pode inclusive também adicionar alguns se você quiser, mas eu sugeriria entrar com outros, tá bom? E aí você tem aqui o total das despesas. Bom, é isso. Esse material é seu. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Drive para você poder puxar esse material, você poder baixar no seu computador e você poder utilizar à vontade. Começa a fazer o seu orçamento, começa a preencher todo mês, se comprometa a fazer isso da melhor maneira possível, de não deixar de fazer, porque
Esse controle destrava a prosperidade financeira. Eu sugiro muito que você leve a sério a sua vida financeira, que você utilize tudo que você está aprendendo aqui no primeiro vídeo de mentalidade, nesse aqui de organização financeira, e o terceiro vídeo que vai vir na semana que vem sobre o primeiro investimento, né, como você começa a fazer suas primeiras aplicações para que você possa destravar a sua saúde financeira. O dinheiro, ele pode não ser o fim, ele é apenas o meio. No entanto, não significa que o meio não importa. O meio é muito importante. E o dinheiro, ele é realmente algo que destrava, porque dentre todas as moedas que a nossa vida tem, o nosso tempo, a nossa saúde mental, nossa saúde física, os nossos tempos de qualidade com a nossa família, os amigos, a moeda dinheiro é a mais barata. É a que vale a pena gastar. O dinheiro é aquilo que quanto mais a gente puder acumular, mais a gente vai precisar gastar, querer gastar para ter qualidade de vida. Gastar com coisas boas, coisas úteis, de preferência. Coisas que vão agregar, que vão te permitir focar nos seus projetos pessoais, vão te permitir ajudar a sua família, vão te permitir ter momentos de qualidade cada vez melhores com a sua família. Então, persiga o dinheiro, vá atrás do dinheiro, porque o dinheiro, quando você passa a respeitá-lo, ele também te respeita. Queira ter dinheiro, quebre seus crenças limitantes, quebre seus paradigmas, faça um controle financeiro, seja um poupador e destrave a sua saúde financeira.